Cascas de maçã, na Polônia, em 1942. Isso nas palavras de Rosalie Ginsberg. Minha mãe, Molly Greenberg, nasceu em 22 de dezembro de 1924 numa pequena aldeia no leste europeu chamada Skala Podolskaya, então na Polônia. Sua vida, segundo qualquer escrutínio razoável, conteve muitas razões para que ela fosse um ser humano amargo, desanimado, misantropo. Afinal, ficou órfã ainda muito cedo, tendo perdido ambos os pais devido a doenças. O pai, quando ela contava apenas 3 meses, e a mãe, 2 anos de idade. Seus 5 irmãos mais velhos, 3 irmãos e 2 irmãs, a criaram. Sua infância foi pontuada por uma infinidade de privações, noites em que ia dormir faminta, um escasso suprimento de roupas, intensa solidão e o desejo de ter o carinho de mãe que, obviamente, era impossível receber de uma irmã apenas 12 anos mais velha. Porém, ela foi abençoada com o amor ao estudo e uma sabedoria e compreensão sobre as coisas da vida, muito além da sua idade. Sua forte crença em Deus e sua Torá foi crucial para a sua capacidade de sentir felicidade no mundo incerto. O pouco de estabilidade que havia no mundo de sua mãe foi abalado em 17 de setembro de 1939, quando o exército soviético invadiu e tomou o controle de Skala. Aquele dia assinalou o fim de uma próspera comunidade judaica. Ao fim de julho de 1942, foram os militares alemães que controlaram a área. Nenhum judeu em Skala estava salvo. Só após minha mãe ficar mais velha, ela pôde reconhecer, através da palavra escrita, mas ainda não verbalmente, sua sofrida juventude de viver durante o Holocausto. Estou no processo de escrever um livro sobre a vida, centralizado em suas histórias do passado. Não há dúvida de que os crimes do passado jamais devem ser esquecidos. Para mim, seu triunfo sobre a adversidade, sua capacidade de amar e fazer mais que apenas sobreviver, e o forte papel que Deus desempenhou em sua vida são exemplos com os quais podemos aprender e receber forças. Minha mãe conseguiu sobreviver à guerra fingindo que era Mary e não Molly, uma não judia. Mesmo em seu disfarce, ela vivia num temor constante de ser descoberta e exterminada. Quando pensamos em Hanukkah, lembramos-nos dos macabeus e dos milagres do azeite que ocorreu tanto tempo atrás. Para mim, lembra o poder de Deus e sua benevolência, demonstrada pelo milagre que ele realizou no primeiro dia de Hanukkah de 1942. Segue-se a história verdadeira que a minha mãe, Molly Greenberg, escreveu, explicando, em parte, como sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Hanukkah, a festa das luzes, é uma época de alegria, gratificação e celebrações festivas. É tempo de latkes e bolinho de geleia. Para mim, Hanukkah tem um significado especial. Foi durante a Segunda Guerra, quando a Polônia estava ocupada pelos nazistas. Era o ano de 1942, quando a Gestapo iniciou o processo de tornar as cidades e aldeias Judenfrei, que significa livre de judeus. Eles reuniram um grande grupo de pessoas e as mataram. Ou então, as trancavam em vagões para gado e as enviavam para campos de concentração. Após um desses pogroms, no qual perdi parte da minha família, eu senti que deveria fazer alguma coisa. Não poderia apenas esperar ser morta. Era uma moça de 17 anos, loura, com olhos azuis e bastante esbelta. Parecia uma típica garota polonesa não judia. Portanto, decidi ir para uma cidade distante, onde ninguém me conhecesse e ninguém soubesse que eu era judia. Porém, era mais fácil falar do que fazer. Como tinha passado a vida numa pequena aldeia, jamais tinha saído dali antes. E pegar um trem pela primeira vez era difícil para mim. Além do grande perigo que a viagem representava, para assegurar que ninguém era judeu, os alemães estavam conferindo cada passaporte e algum outro documento.
Com uma grande quantia de dinheiro, era possível conseguir um passaporte ariano, mas eu era muito pobre e não tinha como conseguir um. Portanto, decidi ir mesmo assim. Sabia que não tinha nada a perder, iria morrer de qualquer maneira. Bom, era 12 de dezembro, o primeiro dia de Hanukkah. Minha irmã empacotou algumas roupas e alimentos para eu levar numa viagem. Tirei a minha estrela de Davi amarela, que todo judeu era forçado a usar no braço direito, e fui para a estação ferroviária. Comprei uma passagem, entrei no último vagão e sentei-me no canto, assustada, como se estivesse para morrer. De repente, ouvi alguma confusão perto da porta. Olhei e vi um guarda da Gestapo entrando no vagão. Ele estava checando a bagagem e os documentos de cada passageiro. De repente, percebi que a comida que a minha irmã tinha embrulhado era uma arma mortal, que certamente me mataria. Ela tinha colocado latkes de Hanukkah e bolinhos de geleia, comidas tradicionais simbólicas do judaísmo. Eu sabia que mesmo por algum milagre conseguisse me safar por não ter um documento não judaico, mentindo, dizendo que tinha perdido ou esquecido em casa, jamais poderia explicar os latkes e os bolinhos na minha sacola. O que aconteceu nos minutos seguintes posso apenas descrever como algum tipo de milagre. Enquanto estava ali sentada, paralisada pelo medo, não conseguindo sequer me mover ou pensar claramente, vi um oficial da Gestapo vindo na minha direção. Naquele momento, uma garotinha que estava sentada perto de mim com a mãe, comendo maçã, levantou-se de repente e saiu correndo pelo vagão, cuspindo pedaços de maçã por toda parte. O guarda da Gestapo deu mais um passo na minha direção, escorregou num pedaço de maçã e caiu. Não sei o que aconteceu com ele. Eu estava perplexa demais, abalada demais para fazer perguntas. Vi algumas pessoas carregá-lo para fora do vagão e então o trem saiu da estação, levando-me ao meu destino. Percebi então que alguém lá em cima queria que eu sobrevivesse. Bom, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e de inscrever-se no nosso canal no YouTube e de ativar as notificações. E seja um mantenedor deste projeto Bnei Anussim. Shalom!